Tiago, capítulo 2, versículo 14, vamos ler até o 26, glória a Jesus. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e alguns de vós lhes disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não der as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí, melhor dizendo? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé. Presta atenção nisso aqui: eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Não está dizendo eu te mostrarei as minhas obras, está dizendo eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que, pelas obras, a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça. E foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Pai bendito, a palavra, Senhor, está em nossas mãos para o apreço, para a meditação nesta noite. Senhor, eu quero ser canal de bênção na vida dos irmãos. Pai querido, permita-me ser instrumento nas tuas mãos nesta noite, para transmitir, ó Pai, a tua palavra de forma entendível aos irmãos que estão nos acompanhando. Pai querido, ajuda-nos por teu poder e glória, revela-nos, Senhor, a palavra e inspira-nos, ó Deus, para podermos transmitir com sabedoria, com graça aos irmãos nesta noite. Pai, tu és soberano, digno de glória, digno de louvores, em nome de Jesus. Amém. E glórias a Deus. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Queridos, nós estamos falando sobre fé. Já aí 4 terça-feiras nós viemos ministrando aos irmãos sobre este assunto. Uma palavrinha tão pequena, mas de um impacto tremendo, maravilhoso. Começamos aí falando sobre a fé de Abacuque, falamos sobre sem fé é impossível agradar a Deus, falamos sobre a fé, a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Falamos sobre como que os antigos alcançaram o testemunho, como que eles alcançaram o ok, a aprovação de Deus. Foi por intermédio da fé. E eu quero, irmãos, que cada ministração sirva para o teu crescimento espiritual. A palavra de Deus nos exorta a não ser como meninos
Não, mas ela nos ensina a crescer cada dia na fé, cada dia na maturidade, possamos estar crescendo. E a palavra de Deus é o alimento, é a comida que nos dá condições de crescermos na presença do Senhor. Portanto, querido, a palavra de Deus nos exorta a não sermos meramente ouvintes, a não sermos somente ouvintes da palavra. A Bíblia diz que aquele que é apenas ouvinte da palavra é como aquele imprudente que construiu a sua casa sobre a rocha, sobre a areia. Ele construiu a casa sobre a areia. E vieram os ventos, vieram a chuva, vieram a tempestade, e aquela casa se desmoronou e se foi com a tempestade. Enquanto que o prudente é comparado com aquele que ouve e pratica, é comparado com o prudente, porque os ventos vão soprar do mesmo jeito. Se você construir a sua casa na areia ou construir lá na rocha, o vento vai soprar, o vento é o mesmo. As adversidades são as mesmas para quem busca servir a Deus piamente, e para aqueles que não dão crédito para a palavra, a situação é a mesma. A diferença é que agora os ventos sopram e já não mais derruba aquela casa. Então, querido, lute, ore ao Senhor. Já temos 50% de bem-aventurança em poder ouvir a palavra de Deus. Mas que Deus nos abençoe, não somente para ouvirmos, mas também colocar em prática no nosso viver diário. Amém? E hoje, Deus me dá a direção para falarmos acerca dos ensinamentos da fé, segundo o apóstolo, segundo Tiago. Tiago, ele traz um assunto, sem dúvida. Alguém compara o livro de Tiago com o livro de Provérbios do Novo Testamento. Tiago, para alguns estudiosos, é o Provérbios do Novo Testamento. Ele tem muitos ensinamentos práticos. Tiago é o apóstolo, é o escritor do Novo Testamento da vida prática. Por isso que muitos o chamam de Provérbios do Novo Testamento. Porque Tiago, ele fala muito da vida prática. Os ensinos de Tiago são relacionados à vida prática, assim como o livro de Provérbios lá no Antigo Testamento. E Tiago, ele traz uma doutrina, a doutrina de Tiago toda é voltada para a prática, para o viver diário. E sem dúvida, esse episódio aqui do capítulo 2 de Tiago é um dos textos mais discutido, mais comentado dentro do livro de Tiago, porque à primeira vista, ao primeiro olhar, parece que Tiago está confrontando com os ensinos de Paulo. Quando você vai lá para Romanos capítulo 3, por exemplo, Paulo, de forma muito segura, ele declara que somos salvos pela fé. Capítulo 3: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. E prosseguindo, parece que Tiago faz um confronto ao pensamento paulino em relação às obras. Tiago, ele vem escrevendo, ele diz que o último versículo que lemos, por exemplo, assim também a fé sem obras é morta. E parece haver até uma discordância doutrinária, uma divergência de pensamentos dentro deste assunto. Mas quando nós nos debruçamos sobre a palavra de Deus para estudá-la, nós vamos ver, irmãos, que na verdade não há divergência alguma. E eu oriento os irmãos, tomem muito cuidado com determinadas palavras, porque nem sempre as palavras têm o mesmo sentido. Muitas das vezes uma palavra é usada num sentido, outras vezes esta mesma palavra pode ser usada em outro sentido. Então isto é perigoso para
o estudo, para o apreço da palavra de Deus. Observe, os irmãos, que o versículo que eu li, lá de Romanos capítulo 3, eu vou ler novamente, capítulo 3 de Romanos, versículo 23 e versículo 28, Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E indo lá para o 28, que é o meu assunto, concluímos, pois, que todo homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Então, de que obra Paulo está falando? Que obras Paulo está falando que não servem para a salvação? Obras da lei. Podemos ler outras referências, como por exemplo Gálatas também, capítulo 2. Se você puder acompanhar aí com a caneta aí, vai acompanhando. A Gálatas capítulo 2, versículo 16. Gálatas 2, versículo 16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Então não resta dúvida de que Paulo se refere nesse sentido para a salvação de obras da lei. Seria como o pai do filho pródigo dissesse para ele: paga tudo que você me deve, se conserta, se limpa, faz por merecer. Quando você fizer por merecer, aí eu te recebo em casa. Paulo está se referindo a essas obras, obras da lei. E Tiago está se referindo às obras da lei também? Não, em hipótese alguma. Enquanto Paulo fala das obras que não servem para alcançar a salvação, Tiago fala de obras que resultam da salvação. Então, Paulo fala que as obras não podem ser o ponto de partida para a salvação, não. Tiago já fala de obras no sentido de consequências. As obras não podem ser a causa que leva à salvação. As obras são consequências de uma salvação. Paulo não negligencia essas obras. As obras, irmãos, não são negligenciadas na doutrina do Novo Testamento. Se nós começarmos a fazer um apanhado, por exemplo, João Batista, quando ele começa a pregar lá no deserto da Judéia, você pode abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 3, versículo 8, em que consistia a mensagem de João? E vendo ele, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhe: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Presta atenção no que João vai dizer: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. O que são frutos? São obras. Então as obras, irmãos, estão plenamente dentro do contexto doutrinário do Novo Testamento. Voltando-se para Jesus, Mateus capítulo 5, versículo 16. Mateus 5, 16, o Senhor Jesus está dizendo: assim resplandeça a luz diante dos homens, para que vejam o que? As vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. O escritor aos Hebreus garante que dos salvos se espera coisas melhores. O próprio Paulo, irmãos, concorda com as obras geradas pela salvação.
Estou falando não de obras que vão concluir em salvação. Estou falando de obras que resultam da salvação. Por exemplo, posso ler Romanos capítulo 2, versículo 6. Romanos 2, versículo 6. O qual recompensará cada um segundo o quê? As suas obras. Para mim poder avançar, Romanos 14, versículo 12. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então observe, os irmãos, que as obras têm, sim, senhor, o seu lugar na prática da vida cristã. Eu repito, Tiago é o apóstolo da vida prática, ele fala do que é prático. E avançando ainda mais um pouquinho, Paulo adverte, irmãos, quanto ao perigo. Ler 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, os irmãos, observem que a vida prática, que a fé prática, ela vai resultar em obras. Por isso que Tiago ele é tão incisivo em dizer que a fé sem obras é morta. O que Tiago está combatendo aqui, irmãos, é a fé insossa, é a fé morta. Mais para frente nós vamos prosseguindo no estudo e nós vamos ver o que ele fala sobre os demônios. Então o que se está combatendo aqui, irmãos, é a fé meramente intelectual. É a fé de saber que existe. Eu já falei para os irmãos, temos praticamente 3 tipos de fé. Temos a fé chamada fé natural, fé comum, a fé salvífica, temos o dom da fé. E a fé natural, irmãos, não tem valor algum do ponto de vista salvífico. Por quê? Porque saber que Deus existe é uma coisa, mas qual é a interferência desse Deus na minha vida diária? Se uma vez que eu vivo totalmente independente deste Deus. É isso que Tiago está combatendo. Esse tipo de fé é totalmente morto. É uma fé totalmente morta. E aí, irmãos, nós precisamos entender uma coisa: que a nossa fé salvífica, a fé que abraçamos em Deus, ela vai gerar pelo menos 3 resultados. Primeiro resultado, para com Deus. A nossa fé, ela vai gerar obras para com Deus. E qual é a atitude de fé em relação a obras para com Deus? Eu poderia, irmãos, enumerar alguns pontos, mas para que eu possa seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, em primeiro lugar, irmãos, se eu tenho fé em Deus, eu vou dar frutos para com Deus. E qual fruto que eu vou dar para com Deus? Entre outros, frutos de santificação. Se eu realmente, irmãos, abracei a fé, se eu realmente vivo uma vida cristã, consequentemente, eu preciso dar frutos de santificação. Somente em Cristo Jesus que eu professo e digo ser, eu preciso trilhar o caminho da santificação.
É possível, irmãos, eu servir a Deus e não ter compromisso com a santificação? É. Sim, senhor. Mas ao não ter compromisso com a santificação, automaticamente eu estou deixando claro que a minha fé é meramente intelectual. Quando eu não tenho compromisso com a palavra de Deus, quando eu não tenho compromisso com o processo da santificação, eu estou deixando claro que a minha fé é uma fé sem obras. Então, irmão, em primeiro lugar, dê fruto para com Deus. Uma vez que abraçamos a fé, falei aqui sobre batalhar pela fé que foi dada aos santos. Se nós abraçamos a fé, se nós professamos a fé, se nós passamos a ideia de sermos cristãos, eu preciso trilhar o caminho da santificação. Irmãos, nos dias em que nós estamos vivendo, a palavra de Deus, ela nos ensina: deixa o pecado e o embaraço que tão de perto nos rodeia e prossigamos para o alvo. Às vezes a gente pensa que o pecado está lá longe, que o embaraço está lá longe, e não está. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que nós possamos dar frutos de santificação na presença do Senhor. É resultado. O mundo lá fora, o homem natural lá fora, não tem nada a ver com santificação. Nem é cobrado do ímpio santificação, não. De quem que é que se espera santificação? Do cristão, do crente fiel. Espera-se do crente que ele busque trilhar o caminho de santidade. Espera-se do servo de Deus que ele busque com todo entusiasmo a santificação para a sua vida. Em segundo lugar, entre muitas outras coisas que nós poderíamos citar, segundo lugar, frutos, obras para comigo mesmo. Eu posso, irmãos, uma vez que aceitei a Jesus como Salvador, eu posso continuar vivendo da mesma maneira que eu vivia, ou eu preciso sofrer algumas transformações? Preciso. A fé, irmãos, ela vai gerar uma nova pessoa em mim. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Eu preciso ser diferente, não apenas para com Deus, mas para comigo mesmo. Para comigo mesmo, eu preciso ter uma fé persistente, porque a cada dia, irmãos, a nossa fé sofre abalos. A nossa fé, nós já falamos aqui quanto à necessidade de estarmos firmes na fé, e dia após dia, irmãos, a nossa fé sofre abalos, e eu preciso estar firme na fé em obediência. Para quê, irmãos? Para que eu não venha cair. Quando eu falo cair, não estou me referindo apenas no sentido do pecado, mas estou falando da apostasia da fé, de abandonar a fé. Chega, cansei, não quero mais. Então, irmãos, eu preciso dar frutos para comigo mesmo. E que frutos são esses? De perseverança, de obediência, de firmeza na presença do Senhor. Por quê? Porque a fé que eu abracei, eu acredito nela, assim como Jó acreditava, a ponto de dizer: ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Como os 3 jovens que foram para a fornalha. Sobre este negócio, ó rei, não precisamos mais conversar. Ah, mas eu vou aquecer a fornalha 7 vezes mais e eu vou tocar a buzina de novo. Não precisamos conversar sobre isso.
o nosso Deus, a quem nós continuamente servimos, Ele há de nos livrar. Então, eu preciso cuidar de mim mesmo. Temos o exemplo de Saul, 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 15. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 11. Arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Deus está dizendo: Saul me deixou. Saul me deixou. Não fui eu que deixei ele, não, foi ele que me deixou. E o final da história de Saul, vocês sabem a catástrofe que foi. Então, irmão, dê frutos para você mesmo. Dê fruto na tua vida pessoal, quanto ao teu testemunho de fé. As pessoas, vizinhos, amigos, te conhecem como alguém de fé. E eles precisam ver mudança na tua vida. Eles precisam ver mudança na minha vida, precisam ver. Porque senão não adianta eu dizer que sou servo de Deus, que eu sou crente em Cristo Jesus, quanto na verdade os meus testemunhos não condizem com isto. Ao contrário, eu vou ser motivo de escárnio, vou ser motivo de deboche, vou ser motivo para que o nome do Senhor seja escandalizado, seja blasfemado. Então, irmãos, que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, e que nós olhar por nós mesmos. E por último, temos compromisso com o nosso próximo. Precisamos dar fruto para com Deus, para conosco e para com o nosso próximo. Observe o que Tiago vai dizer. Voltando para o texto de Tiago, capítulo 2. Tiago diz assim: se algum de vós te disser, se um irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e alguém de vós disser, ide em paz, se esquenta, se farta, e não lhe der necessário para que o corpo precisa, que proveito tirar daí? O mesmo Tiago, capítulo 4, versículo 17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. Irmãos, quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, Cristo vem morar dentro do nosso coração. Somos chamados de cristãos, ou seja, pequenos cristos. Somos semelhança dele, somos transformados de glória em glória na pessoa dele. Ele vem habitar dentro de nós. A Bíblia diz que Jesus, quando habitou aqui na terra, movia-se de íntima compaixão. As bem-aventuranças, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. A vida cristã, irmãos, ela automaticamente me ensina a ter um coração generoso. Generosidade é consequência de uma vida cristã. Liberalidade é consequência de uma vida cristã. Quando nós voltamos para o livro de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que no início da igreja primitiva, vamos lá ler Atos dos Apóstolos, capítulo 2. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a palavra. E naquele dia congregaram-se quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor. Perseveravam unânimes. Vendiam suas propriedades e as fazendas e repartiam
com todos, segundo cada um havia de mister. Ou seja, a liberalidade como consequência natural da salvação. O crente, irmãos, o servo de Deus, não combina com o crente um coração egoísta. Não combina. Acabei de ler Tiago 4,17. Se alguém sabe fazer o bem e não faz, peca. Então, como pode, irmãos, eu dizer que Cristo habita no meu coração? Como eu posso dizer que Cristo habita em mim, se eu tenho um coração totalmente indiferente quanto às realidades do meu próximo, do meu companheiro? Não é, irmãos, não tem conotação, não tem condições. É importante, irmão, nós nos voltarmos para isto aqui. Como servo de Deus, irmão, nós temos compromisso com o nosso próximo. A palavra de Deus nos ensina: se você vê seu irmão passar necessidade, procurai os santos nas vossas necessidades. Não é você esperar ele te procurar, não. É você procurar ele. É você procurar ele. Não é você esperar ele te procurar, não. Isso, irmãos, faz parte da vida. É da natureza cristã. É da natureza do servo de Deus. A gente fica alegre, irmãos, quando chega na Santa Ceia. Nós temos a nossa campanha de quilo, e os irmãos, com liberalidade, com alegria, com amor, trazem suas contribuições à casa do Senhor Jesus. Isto é o que? Isto é natural da vida cristã. Isto é da natureza do crente. É da natureza do servo de Deus. E Tiago deixa isso aqui de forma muito prática para nós. Assim, se há algum proveito, ide em paz. Se esquenta lá, dá seu jeito. Você não fez nada, eu não fiz nada. Então, irmão, se está em minhas mãos, se está em tuas mãos o poder de fazer o bem, faça, porque se eu não fizer, se você não fizer, a palavra de Deus deixa muito claro que nós estamos em pecado. Nós estamos em pecado. Precisamos, irmãos, dessa fé prática. Nós não dizemos que somos crentes, não dizemos que somos servos de Deus. A palavra de Deus deixa muito claro que a nossa justiça precisa exceder a dos escribas e dos fariseus. Porque voltar, irmãos, e dizer que é crente, olha o que o texto vai dizer no versículo 21. Também os demônios o creem e estremecem. Por isso que naquele dia, muitos me dirão: Senhor, Senhor, em teu nome fizemos isso, em teu nome fizemos aquilo. Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Ou seja, eram pessoas que viviam uma crença intelectual. Eram pessoas que viviam uma fé não prática, não objetiva. Mas o homem vão: queres tu saber que a fé sem obra é morta? Olha para Abraão. Como é que eu sei que Abraão é o pai da fé? Por conta da Bíblia só? Não, ele deu testemunho para com Deus. Eu só posso chamar de Abraão do pai da fé por conta do episódio de Isaac. Atitude, fé, irmãos, é atitude. Fé não é meramente palavras. Não adianta eu vir aqui e dizer que tenho fé, e quando Deus coloca a minha fé em prova, eu digo: não, provar minha fé não. Por que Abraão é o pai da fé? Porque Deus chama ele: Abraão, pega teu filho e segue para Moriá. E Deus, irmãos, Ele não é um professor irresponsável. Quando Jesus virou para aquela mulher Sírio-fenícia e disse: mulher, grande é a tua fé, Jesus colocou a fé daquela mulher em prova. Vai lá, lê lá nos evangelhos.
E veja o quanto que a fé daquela mulher foi provada. Não foi de boca para fora que Jesus chamou a fé dela de grande fé, não. A fé dela foi provada. A fé de Abraão foi provada. Sobre o altar, seu filho Isaque. Quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque, ali a fé de Abraão foi provada. Ali a fé de Abraão foi provada. E aí ele ainda cita outro exemplo. Raabe, de igual modo Raabe, a meretriz. Raabe, quando ficou sabendo que Israel estava chegando nas terras de Canaã, os espias foram até a casa dela. E ela prende os espias e diz para eles: olha, o povo aqui de Jericó está todo mundo com medo. Está todo mundo com medo. O que Deus fez através de vocês desde lá do Mar Vermelho? Como é que Deus tirou vocês com mão forte do Egito? Como é que Deus abriu o Mar Vermelho? Como é que Deus deu vitória aí perante os amorreus? Como é que Deus abençoou? Está todo mundo com medo aqui. Agora tem um detalhe: vocês vão sair daqui, mas vocês só saem daqui sob juramento. E qual é o juramento? De que vocês vão prover salvação para mim e para a casa de meu pai. E agora Tiago vem aqui e diz que ela foi justificada quando recolheu os emissários. Ou seja, adianta Raabe ter fé apenas de achar que Israel é o povo escolhido de Deus? Não. Mas ela acolhe os emissários que foram até a sua casa. Então, queridos, eu concluo esta palavra nesta noite. Porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obra está morta. Eu reitero, não há discordância nenhuma entre Paulo e Tiago. Paulo está falando que a obra não serve para salvar. E Tiago está dizendo que o salvo vai fazer obra. Por quê? Porque é da natureza dele. É da natureza dele. Não adianta eu dizer que aceitei a Jesus como Salvador e viver uma vida totalmente indiferente com a pessoa de Cristo. Se eu aceitei a Jesus como Salvador, automaticamente a santificação passa a ser um processo natural na minha vida. A perseverança e a obediência passa a ser perseverança, passa a ser realidade na minha vida. A generosidade, a compaixão passa a ser natural na minha vida. É por isso que o servo de Deus, ele não tem dificuldade nenhuma para dizimar na casa do Senhor, para ofertar na obra de Deus. Por quê? Porque é da natureza dele. Ele entendeu isso na palavra de Deus, de abençoar o próximo, de ser bênção na vida do outro. Ele não tem dificuldade nenhuma com isso, porque é da natureza do servo de Deus. Agora, quando eu digo ser servo de Deus e essas coisas constituem um peso para mim, aí eu preciso reavaliar a minha fé. E qual Cristo que realmente eu aceitei? Porque se eu aceitei ao Cristo verdadeiro, a fé que produziu em mim foi uma fé genuína e verdadeira. Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe nesta noite com estas palavras. E que Deus nos ajude a cada dia a termos uma fé operante, a termos uma fé praticante. Até porque nós somos representantes de Deus nesta terra. Nós somos ministros de Deus nesta terra. A igreja é a representante legítima de Deus nesta terra. Deus fala com o mundo através da igreja. A igreja é a representante legítima de Deus no meio dos homens. Então, para isto, precisamos fazer jus àquilo que Deus espera de nós. Então, querido, pratique a tua fé, exerça a tua fé, dê testemunho da fé que você tem em Cristo Jesus, através da santificação, através da perseverança, através da obediência, através da generosidade com o próximo. Faça isso e com certeza a tua fé será honrada diante de Deus. Que Deus vos abençoe nesta noite e guarde estas palavras em vossos corações.
Queridos, que Deus nos abençoe. Vamos estar orando, agradecendo a Deus pelo culto desta noite, e quinta-feira estaremos aqui cultuando ao Senhor. Continue, irmãos, em oração, não deixe de orar. Irmãos, rompa com o comodismo, não deixe o comodismo dominar, não deixe o comodismo vir sobre a tua vida, mas mantenha uma vida prática na presença de Deus, que eu tenho certeza de que a bênção de Deus está conosco. Amém? Pai eterno, te louvamos nesta noite, Senhor, por poder cultuar a Ti na beleza da Tua santidade. Obrigado pela vida do presbítero José Rufino. Obrigado pela vida da minha esposa, obrigado pela vida do meu filho. Senhor, que juntos estamos aqui nesta noite, adorando e bendizendo ao Teu nome. Pai, continua guardando esta igreja com Teu sangue. Senhor, se houver alguém enfermo agora, Senhor, que seja curado pelo poder do Teu nome, seja curado pelo poder da Tua palavra. Senhor, se tiver alguém nesta noite desejoso de aceitar a Cristo Jesus como Salvador, algum desviado, Senhor, que se encontra afastado dos Teus caminhos e queira reconciliar contigo, ó Pai, possa voltar para a Tua casa e para a Tua presença, Deus. Abençoa Teus filhos, guarda a Tua igreja no Teu santo e maravilhoso amor. Pai querido, fica conosco, livra-nos, ó Deus, de todo mal. Abençoa a nossa cidade de Serra Talhada, abençoa o nosso estado de Pernambuco, abençoa o nosso Brasil, Senhor, abençoe as nações. Pai querido, continua entrando com a providência, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado nesta adversidade. Senhor, assim eu oro, tributando a Ti toda a glória, toda a honra e todo louvor. Fica conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, e todos dizem amém. Terminado, em nome de Jesus. Deus os abençoe.